O meu nome é Cristiano Santos e o tema de hoje é o conhecimento de SAP Fiori que te destaca como consultor ABAP. E se você já gostou desse tema, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e você continua assim, você me ajuda bastante a continuar trazendo mais temas como esse e comenta aí embaixo quais temas que você gostaria de ver aqui no canal. Então vamos lá, vamos botar aqui uma tela para falar para vocês o que é o nosso bate-papo de hoje. Então, pessoal, o que é esse tema de hoje? Então, neste encontro de hoje, eu vou colocar luz em uma parte do SAP Fiori pouco explorada, pouco comentada entre os desenvolvedores ABAP e que vai fazer você se destacar, que é a parte de User Experience, o X-Design. Eu vou te mostrar por que como desenvolvedor, porque você ter o conhecimento da prática de User Experience vai te ajudar a dominar o SAP Fiori e ser um desenvolvedor ABAP no mercado. Então, essa aula é para você que quer desenvolver skills específicos do SAP Fiori para ajudar em projetos, para você que quer ter um diferencial no mercado, demonstrando domínio no SAP Fiori, você que quer ser uma referência no ambiente de trabalho, aí, por exemplo, que é o caso de pessoas que são funcionários de empresa, não são consultores, né? E essa aula também é para você que acha que o SAP Fiori é um SAP Gui Nutella e você que acha que a sua experiência com esse é suficiente para garantir a sua empregabilidade no SAP Fiori S/4HANA. Eu gosto muito desse tema de User Experience porque ele me lembra muito engenharia de software, que é um tema que eu gosto tanto que no ano passado, eu fiz uma palestra no SAP Inside Track Fortaleza, fui lá presencial e falei sobre a relação entre User Experience e engenharia de software. E hoje eu vou repassar os pontos mais importantes dessa palestra do ano passado, que é a relação entre User Experience e engenharia de software, te mostrando os pontos altos dessa palestra e por que aquilo que eu falei ali nessa palestra vai te ajudar a dominar o SAP Fiori, beleza? Então vamos começar aqui, né? A palestra está disponível no canal do SAP Insight Tech Fortaleza e também no meu canal do YouTube. E aqui, né? Eu cheguei lá na palestra e eu fui falar aqui, aí tem um determinado ponto aqui, no começo, que eu falo sobre o que é o SAP Fiori e para que serve o SAP Fiori. Por que isso é importante? Por que é importante você saber o que é o SAP Fiori e para que serve? É para você estar alinhado com as novas tecnologias do mercado SAP. Esse alinhamento vai garantir a sua empregabilidade e vai te tornar mais apto para atender as demandas dessa tecnologia. Porque o primeiro passo para você dominar o SAP Fiori é entender o que é essa tecnologia e para que ela serve. E você vai sair do zero entendendo o motivo desse novo produto existir e entender qual que é o diferencial do Fiori e como que esse diferencial vai te ajudar a também ser um consultor de destaque, né? Então vamos lá. Tem a ver com SAP Fiori. Sabemos que SAP Fiori é a nova interface do usuário SAP, mas essa é uma definição técnica. SAP Fiori, como interface do usuário, é o veículo, é o produto, mas todo produto ou serviço tem uma proposta de valor por trás. Qual que é a proposta de valor do SAP Fiori? Proposta de valor do SAP Fiori é ser a nova experiência do usuário dos sistemas SAP, nova experiência do usuário de aplicativos empresariais. Porém, ok, e aí eu vou discorrendo sobre a questão da prática de User Experience, né? O que isso afeta na vida do consultor SAP. É importante saber como que isso te afeta, né? Você vai estar no projeto, na consultoria, aí vão falar, opa, caiu um projeto aqui de SAP Fiori, quer participar? Está em habilidade para participar? Então você tem que saber o que isso muda na sua vida de forma prática. E eu vou falando aqui do produto do SAP Fiori, explico então ele de forma conceitual e como que isso afeta o dia a dia do consultor SAP. E em determinado momento aqui também eu falo então sobre a questão do design thinking. Então, por que é importante você saber o que é design thinking? É importante porque você vai entender qual que é a metodologia utilizada para renovar a experiência do usuário. Porque o SAP Fiori não é só uma nova interface do usuário, é uma nova experiência do usuário.
mas para você conseguir isso, você tem que seguir uma metodologia específica. Então, você saber essa metodologia te ajuda a não replicar soluções velhas num sistema novo, como, por exemplo, construir uma tela no SAP GUI e fiorizar essa tela do SAP GUI. Isso é uma prática velha no sistema novo, né? Aí tem desenvolvedor ABAP que fala, porque o SAP Fiori é um SAP GUI Nutella, né? Mas ele fala isso porque ele não sabe por que o SAP Fiori foi criado. Então, o entendimento dessa metodologia vai te tornar um consultor diferenciado e capaz de agregar o valor que a prática de UX propõe, porque os clientes estão assim, beleza, tem a tecnologia SAP Fiori, tem a ferramenta, mas como que isso me ajuda, né? No que eu ganho nisso? Então, a partir dessa prática, você vai conseguir mostrar para o cliente o que ele ganha implantando o SAP Fiori. Mas aí tem que seguir essa metodologia para realmente trazer uma mudança significativa. Como é que funciona, então, essa questão do Design Thinking? O Design Thinking, ele é basicamente baseado em 3 pilares: ser possível tecnicamente, ser viável para o negócio e ser desejado pelas pessoas. E a inovação está no meio desses 3 pilares. Nesses 2 pilares aqui, a gente já domina muito bem. Não temos mais dúvidas em que o nosso sistema SAP é viável, o que é possível fazer, e agora no S4HANA nós seguimos o nosso processo de capacitação no sistema, né? Nos capacitando no que o sistema pode fazer, no que capacitando tecnicamente também. Mas essa questão aqui de ser desejado pelas pessoas, ela nunca foi muito prioridade do SAP, não só do SAP. Ok, é isso, né? Os 3 pilares de Design Thinking, então a gente já tem esses 2 pilares técnicos, e o terceiro é que está entrando com força aí na implantação de projetos, essa nova plataforma, né? Não só ser tecnicamente ser viável, mas também ser desejado, e aqui então que se concentra boa parte das inovações relacionadas ao User Experience. Então aí você já começa a ter uma visão. E aí eu sigo aqui falando na palestra, então, sobre como que isso no dia a dia afeta o consultor, porque passa a existir supostamente um novo cargo de arquiteto de User Experience, porém, eu continuo seguindo aqui, em determinado ponto, eu falo sobre as tarefas. Vamos lá, 14. Aqui, eu falo sobre as responsabilidades deste aqui nesse ponto eu falo sobre as responsabilidades desse suposto líder de User Experience. Então, por que é importante você saber isso? Para você saber quais são as novas atividades que passam a existir em projetos de SAP Fiori S/4HANA. São novas atividades que surgem em projetos por causa desse novo conceito de UX Design que vem com essa nova plataforma. Então, qual que é o benefício de você saber essas novas atividades que seriam atribuídas a esse líder de User Experience? Isso te ajuda porque você vai perceber que algumas atividades são técnicas e que o desenvolvedor ABAP é capaz de absorver no seu dia a dia. Então, atividades que dizem que são do arquiteto de User Experience, elas são de um nível tão técnico que o desenvolvedor consegue colocar isso no seu dia a dia. E saber essas atividades vão te ajudar a dominar o SAP Fiori, porque você vai ter essas novas habilidades que essa nova tecnologia exige. Isso vai te tornar diferenciado dos demais desenvolvedores que acham que isso não é com eles, né? Porque muitas pessoas ficam falando, é esse negócio de Fiori, tem um cara que se chama arquiteto de User Experience e eu sou desenvolvedor, não é comigo. Então, qualquer coisa que seja de UX não é comigo. E aí, quando você vê que as atividades podem ser feitas por desenvolvedores ABAP, isso te ajuda a potencializar a sua carreira. Aqui os exemplos, né, das atividades. Aqui eu listo as atividades. Quarta atividade: escolher o tipo de extensibilidade. Na prática, quem faz a extensibilidade é o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor também tem que saber escolher o tipo de extensibilidade. Então, repare que, das atividades do líder de User Experience, 4 atividades técnicas já estão acontecendo
já estão sendo feitas por consultores SAP nos projetos. Viu? Então, 4 atividades do suposto User Experience já são feitas por consultores SAP em projeto, para mostrar que isso não é um bicho de 7 cabeças. É aí que está o diferencial que você pode se aproveitar, né? Então, atividades que seriam desse, líder de User Experience, não, já estão sendo feitas em projetos, estão sendo feitas por consultores, então quanto mais você absorver essas atividades, mas isso vai te ajudar a ser um consultor diferenciado e dominar o SAP Fiori. Ó, o Luiz falando aqui. Fala, Cris, eu assisti essa palestra no passado. Ô, legal, Luiz, que bom que você assistiu lá, né? Beleza? Vamos continuar. Então, veja aqui, atividades do suposto User Experience, que são técnicas facilmente absorvíveis pelo desenvolvedor ABAP, que isso vai te ajudar a ser diferenciado. E aí vou falando então, começa a ligar os pontos, né? Como que isso faz diferença no nosso dia a dia. Cadê? E aqui eu começo a falar sobre, saio de um pouquinho desse negócio de SAP Fiori User Experience, e aqui eu começo a falar sobre engenharia de software. Aqui, 17:46. Aqui. Aí eu paro de falar de User Experience de SAP e começo a falar só de engenharia de software. Então, por que é importante você saber o que é engenharia de software? É porque os projetos de TI, os projetos de software, seguem uma ciência que ensina como construir um software, né? Então, aquele ciclo de projetos que a gente tem, levantamento, especificação funcional, testes, go live, teste integrado, isso é uma tecnologia, isso é uma metodologia já pré-estabelecida por essa ciência chamada engenharia de software. E qual que é o benefício de você saber engenharia de software? Como que isso te ajuda? Isso te ajuda a aumentar a qualidade do produto construído, do software construído. Isso melhora a qualidade do software entregue. E quanto mais você segue boas práticas de engenharia de software, menos problemas você tem em projetos. Problemas aqui como esse, eu dou alguns exemplos aqui de problemas que a gente tem em projetos por não seguirmos uma boa metodologia que não é comum. 21. Vamos ser realistas, gente. Nós já somos um mercado amadurecido, consultores SAP já experientes, e podemos reconhecer que existem problemas de qualidade em projetos. Existem. Problemas que a gente considera comum por serem normais. Mas existe uma diferença entre comum e normal. O Covid, máscara é normal, mas é comum, mas não é normal. E muitos problemas de entrega que a gente acredita que é comum, não é normal. A gente que se acostumou com esses problemas, porque a gente sempre trabalhou assim, né? Até certo ponto. Aqui eu falo dos problemas aqui, eu boto um slidezinho aqui, né? Então fala a diferença do comum é normal. Então uma coisa não é normal só porque ela é comum. Nós temos muitos problemas que não são normais porque eles são comuns. Então é importante você saber quais são esses problemas comuns para você poder evitar eles, porque são problemas que não precisaria ter caso você seguisse uma metodologia. Então a engenharia de software vai te ajudar a não cometer erros em projetos, a não ter problemas de qualidade. E veja, né, a pessoa que tem mais conhecimento de arquitetura, de desenho, sempre é diferenciado, né, o cara que pensa na modelagem do sistema, assim, todo projeto, toda empresa tem uma pessoa que é mais preocupada ali com a arquitetura, e essa pessoa acaba sempre se destacando. E aí, seguindo, então, eu falo sobre engenharia de software, até que determinado ponto aqui, 23:57. 23:57. E aqui eu mostro a semelhança entre User Experience e engenharia de software. Por que isso é importante você saber qual que é a semelhança? Isso é importante para você perceber que User Experience não é uma coisa de outro mundo e que o benefício de você saber isso, essa semelhança, é que você consegue absorver
essas atividades de user experience, de design thinking com mais facilidade. Por quê? Porque engenharia de software é um conhecimento técnico, é um conhecimento voltado para analistas e desenvolvedores, é um conhecimento útil para o desenvolvedor fazer o seu trabalho com mais qualidade. E quando você percebe que o UX design é semelhante à engenharia de software, você consegue usar esse conhecimento para ser um consultor diferenciado. Então, você, além de focar no técnico, você foca nessa parte conceitual, nessa parte de desenho, e assim você vai dominar o SAP Fiori em todos os seus pilares, não só a parte do código de configuração, mas também a parte conceitual, a parte do desenho, a parte que é utilizada para realmente fazer a diferença para as empresas. E você traz isso dentro de atividades tradicionais do dia a dia do desenvolvedor. Por exemplo, eu falo aqui sobre o ciclo de desenvolvimento orientado ao design. O ciclo de desenvolvimento orientado ao design é como você trazer esses pequenos elementos de user experience para dentro de uma metodologia de projetos que o consultor SAP já está acostumado. Então, é muito importante você entender aqui a prática do desenvolvimento orientado ao design, aqui com passos um pouco mais detalhados, né? São atividades que a gente já faz, né? Levantamento, pesquisa, síntese e ideação. Prototipação era uma proposta que estava sendo feita mais no começo, e agora está sendo substituída até pela questão do low code, que é uma coisa que eu vou falar, mas aí a validação, a implementação, testes e aqui o deploy da solução, né? Então, não é um bicho de sete cabeças, a prática de user experience são técnicas, são metodologias que você vai seguindo dentro do seu dia a dia normal mesmo. Por exemplo, aqui um caso aplicado ao processo de desenho, né? É você fazer aqui uma ficha de personas. Então, o que que isso aqui te ajuda? Porque o consultor, ele já tem que fazer uma pesquisa de levantamento de requisitos. Só que em vez de você fazer uma entrevista aleatória com perguntas que você tira do umbigo, você segue um script, você segue uma metodologia de levantamento de requisitos, né? Então, tudo que você faz um teste, você segue uma metodologia de testes. Você vai fazer um desenho, você segue uma metodologia de desenho. Então, não é nada além do que o consultor já faz. Ele já vai fazer o que ele já faz, mas agora seguindo práticas metodológicas. E isso também vai ser considerado user experience. E assim você vai ter um conhecimento diferenciado no mercado SAP. Então, por isso que eu concluo aqui a minha palestra, aqui com o meu slide final, quando que eu falo assim que a conclusão, o X-Design aplicado à realidade do consultor SAP é engenharia de software mais conexão empática, ou seja, a união da metodologia de desenvolvimento de software com a prática de interpretar o usuário. E assim você tem o X-Design aplicado à realidade do consultor SAP. Então, esse foi um resumo dessa palestra, pessoal. Os pontos altos, os pontos aí para você entender como que essa palestra te ajuda a dominar o SAP Fiori, ter segurança de projeto de S4HANA, ser um consultor diferenciado, você que quer ser uma referência, para você que quer dominar o SAP Fiori, ter os skills específicos dessa tecnologia, né? Isso vai te ajudar a aumentar a sua taxa hora, porque você mostra que você tem um conhecimento diferenciado, né? Inclusive até também para poder passar em entrevistas e ajudar aí a vender projetos, caso você trabalhe em consultoria ou até dentro da sua empresa, você ajudar também a cavar a implantação de aplicativos SAP Fiori. Ó, Luiz, houve recentemente uma atualização para 2022 do S4HANA. Você já tem uma ideia de impactos e novidades? Sim, eu falei sobre isso hoje na sessão de dúvidas, hoje, Luiz, do meio-dia, né? Ontem saiu um monte de novidades, então tem lá um novo tema, tem novas ferramentas para o SAP Fiori Launchpad, também lá no portal de acesso, né? Então agora não preparei para falar sobre isso, mas eu já olhei sim algumas das novidades, né? Não olhei todos. O certo é olhar lá no What's New lá, né? Na documentação do produto que vai aparecer detalhado. Eu vi uma nota que saiu com um resumo de
novidades que apareceram relacionadas ao SAP Fiori, teve muito relacionado à questão do Launchpad, questão de temas, alguma modificação ali na localização de alguns componentes, algumas funcionalidades na edição de blocos dos catálogos, né? Então, são essas funcionalidades relacionadas ao Fiori Launchpad que eu consultei hoje, né? Então, dá uma olhadinha lá. Ó, estou lendo a documentação da Jocelyn Dart. É isso mesmo, né? O pessoal da SAP, eles soltam as notas dizendo o que tem de novidade, né? Tem um Thomas Reis também. O Thomas Reis fez um blog ontem falando sobre as novidades do S4HANA 2022. É isso aí, pessoal. E sempre melhorando, né? Então, veja, saiu ontem a melhoria, né, notícias sobre as melhorias do S4HANA 2022 relacionados ao SAP Fiori, e até hoje nós temos consultores falando que o SAP Fiori não vai dar em nada, né? Você acredita que em 2022, 9 anos depois do lançamento do SAP Fiori, um dia depois que saiu as novidades do S4HANA 2022, muitas com SAP Fiori, temos ainda consultor falando que o SAP Fiori não vai dar em nada, né? Ok, paciência, né? Então, mas você que está aqui não vai ter esse problema, né? Fiori Foundation Notes da S4HANA. É isso aí, né? Tem lá toda a informação disponibilizada das novidades, né, pessoal? E aí a gente busca trazer para vocês aqui em linguagem nativa.